aí! Esse é o Catuque Podcast, hoje 21/7/2025. Segunda-feira, estamos iniciando um novo programa. Eu, Saar e Aldinho Hungria. Tudo bem, Aldinho? Como é que Tudo você bem. tá? Graças a Deus, tudo bem, meu irmão. Vamos à luta aí. Vamos à luta, né? Cara, o assunto hoje é falar sobre o pendrive na casa do Bolsonaro, falar sobre a tornozeleira eletrônica dele e, claro, as humilhações que o Bolsonaro tem sofrido. Tem muita gente rindo, gargalhando daquilo que está acontecendo. Ou seja, o Brasil está pegando fogo, as coisas tendendo a ser tudo de ruim para a gente e pessoas achando graça na prisão do Bolsonaro. Eu não consigo entender esse povo. Eu não consigo entender por que o Brasil vive dessa forma. Mas vamos falar de matéria, né? Que é o que todo mundo quer saber e o que mais importa aqui nesse momento é isso. Aldinho, você quer falar alguma coisa com o pessoal? Olha, primeiro agradecer mais uma vez a Deus, agradecer você, a produção, pelo convite de estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu queria dar uma lida aqui em vários sites, né? Que publicaram essa situação do pendrive. Estão dizendo hoje, perícia em pendrive apreendida em banheiro de Bolsonaro é concluída. Conteúdo é irrelevante, avaliam investigadores, ou seja, deram um tiro na água, foram buscar agulha no palheiro, né? E na verdade nada foi encontrado contra o Bolsonaro. E ele já havia dito, né, cara? Já havia dito que quando pediram para ir ao banheiro, né? Ele permitiu que fosse, porque ele não tinha nada a temer. Quando voltaram com um pendrive que ele nem sabia que existia no banheiro da casa dele. Disse ele que não tinha nenhum conteúdo que pudesse preocupá-lo. Até porque ele também não sabia mexer com pendrive, ele nunca havia utilizado um pendrive e diz que até em notebook ele parece que nunca mexeu. Então, assim, cara, a gente fica pensando, o pessoal está buscando chifre na cabeça de cavalo para incriminá-lo em tudo. E a gente sabe, o Bolsonaro, infelizmente, vai ser preso. É verdade, infelizmente o Brasil é uma inversão de valores, né? Eu lembro que alguns anos atrás, quando o atual presidente Lula foi preso, né, teve aquela confusão, teve o pessoal na porta da unidade prisional, teve aquela comoção, né, de parte do povo brasileiro, e agora parece que querem dar o troco, né? Embora, logicamente, que eu não vou dizer que o presidente atual, Lula, né, até porque ele não pode mandar, né, que o STF investigue, ou que a própria Polícia Federal investigue, mas naturalmente que a gente sente hoje um revanchismo. Então são coisas que nós vamos ver elefante voar. Pode esperar que até outubro desse ano, né, que a gente acredita que vai sair a condenação, tanto do ex-presidente Bolsonaro quanto dos demais ex-ministros do Bolsonaro e demais pessoas que trabalharam no governo dele, eu não tenho dúvida nenhuma que já está sacramentada a condenação do Bolsonaro. Mas nós não podemos deixar de também falar aqui que ainda que o Lula possa não ter influência direta na prisão do Bolsonaro, mas ele coloca a todo momento que o Bolsonaro é culpado. Ele fala toda hora que o Bolsonaro tem que ser investigado, que as coisas têm que acontecer e dá muito, mas muita ênfase à possibilidade do Bolsonaro ser preso. Ou seja, mostra claramente, mostra muito, mas muito assim, ó, claro, que tem um revanchismo em cima disso, né? E a gente tem que pensar, cara, o Brasil está numa situação muito difícil. A gente está sofrendo essas sanções todas, Trump está tocando o terror, e parece que o Lula tá com esse revanchismo bobo, mexendo com o nacionalismo, acreditando que nas pesquisas ele vai se levantar. E não é desse jeito, cara. Não é assim que ele vai conquistar aquilo que ele quer. Eu acho que, sinceramente, cara, o Brasil tem muito que aprender. Nós já perdemos várias oportunidades de crescer e está se passando mais uma oportunidade da gente entender como é esse chão do Brasil. É verdade, a rivalidade é muito grande, sabe? Não tem jeito. Você, dentro da nossa própria casa, né? Por exemplo, na família, eu tenho uma pessoa que eu não vou identificar, mas da minha família, que ama, idolatra o Lula. Quanto mais você fala, toca no passado, mais ela fica apaixonada pelo Lula. Assim como eu tenho pessoas também do lado oposto que
quando aconteceu agora do Bolsonaro ter que colocar a tornozeleira eletrônica, a pessoa chorou, ficou deprimida, e eu imagino que seja no Brasil todo. Eu sempre falo, às vezes a pessoa fala assim, um amigo assistiu o programa, falou assim, Hungria, mas você repete muito certas coisas, mas não tem como. O Brasil hoje está dividido. Você vê pelas pesquisas, né? Muita gente tem canais de pesquisa que dizem que o Lula está na frente, outros dizem que é o Bolsonaro, mesmo estando inelegível até o momento. Mas a divisão é grande, vai existir, né? É como Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro, é como Corinthians e Palmeiras, Grêmio Internacional, no Nordeste, Ceará e Fortaleza, etc. Então, aquele que torce, que gosta do Bolsonaro, vai até o final com ele. E aquele que gosta da esquerda, gosta do Lula também. Então vai ser briga essa de muitos anos. Incrível, cara, incrível, mas isso é verdade. Eu queria pedir aqui a produção. Produção, coloca pra gente aí aquela matéria da tornozeleira eletrônica. E aí, cara? O que a gente pode falar sobre essa questão da tornozeleira eletrônica? Pois é, na verdade, o Procurador-Geral da República, né, o Gonê, ele relatou para o STF, para o ministro Alexandre de Moraes, diversos fatos que, segundo ele, ensejariam, né, fazer essa medida cautelar da tornozeleira, dentre outras, né, de proibição de horário dele poder sair da sua residência, o que causa um transtorno grande também nessa. Ele que sofreu aquela facada, né, e já fez cerca de 10 cirurgias, né, após aquele evento, né, e ele tem que se dirigir, passar por diversos locais ali em Brasília para poder chegar até o hospital. E ali o que não falta é embaixada, consulado. Então é uma situação complexa, mas vamos ver o que vai acontecer, porque ele, numa emergência, ele vai ter que sair e vai ter que passar até em frente. E como é que vai ser? Vai mandar prendê-lo por causa disso? É verdade. Cara, aqui na matéria diz o seguinte, ó, restrições de Moraes obriga Bolsonaro a fazer malabarismo para buscar atendimento em hospitais. E a gente sabe, né, cara, que fruto daquela maldita facada que ele levou, agora em fevereiro mesmo, ele passou por um novo processo cirúrgico, né, ficou internado. Então, o Bolsonaro precisa de acompanhamento médico. O Bolsonaro constantemente tem um problema e acaba tendo que ir ao hospital. Ou seja, aqui nessa matéria da revista Oeste, eu gostaria de falar porque, cara, essa revista é fantástica. Se é uma revista que eu gosto de ler, até porque eles colocam uma matéria menos tendenciosa do que outros canais que a gente vê por aí. E eles colocam muito claramente, cara, o que você acabou de falar, sobre o quantitativo de embaixadas, né, de órgãos internacionais que tem naquela região. O Bolsonaro mora, parece que no Jardim Botânico. E do Jardim Botânico até os hospitais mais próximos, ele passa por todos esses lugares. Como é que fica? Ele fica muito próximo de uma prisão por conta de não atender aquilo que o Moraes determina. É verdade, fica numa prisão porque se torna mais difícil. Você sabe que no momento de emergência você tem que chegar o mais rápido possível, né, à unidade Exatamente. hospitalar, ainda mais num caso desse que é gravíssimo. Então, eu acho que essa medida tem que ser repensada, né? Porque uma coisa é você passar a 200 metros, outra coisa é você passar 10 metros, outra coisa é você adentrar ao local. Acho que deveria ser proibido, sim, você adentrar nesses locais. Agora, passar em frente, passar na rua, não tem nada a ver, né? Desde que seja com independência e não esteja ali, que ainda não possa se comunicar, por exemplo, que pare na calçada e a pessoa saia para atendê-lo, né, na calçada, ele, na rua, em frente à embaixada, em frente ao consulado. Então, essas medidas, eu acredito, têm que ser revistas. A única alternativa que a Revista Oeste coloca aqui é que lá no DF, né, lá em Brasília, ele tem o DF Star, né, que fica um pouco mais afastado, localizado na Asa Sul. Ou seja, então, esse seria o hospital que talvez o Bolsonaro pudesse recorrer sem ter maiores problemas. Mas ainda assim, tem que se fazer um malabarismo para que o Bolsonaro possa ser atendido nos mais variados locais, os quais ele tem que, né, se tratar. Mas eu queria aqui fechar o nosso programa falando de algo que o Bolsonaro tem mencionado muito. Essa tornozeleira eletrônica está servindo para humilhá-lo, né? O que na verdade estão tentando fazer com o Bolsonaro é mostrar para a sociedade
esse fator humilhação, né? Querem pisotear no Bolsonaro. Querem fazer de tudo para que ele seja, sabe, esculachado. E aí, cara, saiu agora no Metrópole um vídeo, né, de uma artista que até eu admiro, né? Teve um show essa semana e a Fafá de Belém. Cara, a Fafá de Belém, eu cansei de elogiá-la porque ela cantava brilhantemente o hino nacional em vários espetáculos que foi visto pelo Brasil e de repente ela fez uma cena tão triste. Porque por que humilhar quem está lá sofrendo com uma situação? Por que fazer isso? Né? Eu vou pedir à produção para colocar aqui um trechinho do vídeo. Produção, coloca aí para mim um trechinho do vídeo da Fafá de Belém. Mas cuidado com a música aí, porque para não mexer com direitos autorais. Tranquilo? É isso, cara. Tem cabimento? É uma vergonha, porque você joga lenha na fogueira, você joga gasolina na fogueira e o país a tendência é explodir, né? Um grande líder, né, como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, logicamente quando a esquerda ouve isso, ela não gosta, da mesma forma quando você diz que o Lula, né, atual presidente do Brasil pela terceira vez, é um grande líder também, logicamente que a direita não gosta, e quando você faz esse tipo de coisa, você joga um contra o outro, né, como se fosse duas torcidas de grandes times e depois você reclama que uma torcida bateu na outra com pau, deu tiro, deu facada, deu um barra de ferro, mas é por causa disso. Por isso que a rivalidade, a tendência é crescer, porque isso é uma coisa lamentável, uma pessoa que tem um público, como a Fafá de Belém tem, então jogar, né, lenha na fogueira, falando da tornozeleira, lembrando que a vida é uma roda gigante, né? Mão depois pode ser alguém da família dela, aí eu vou, queria saber, queria ser uma mosquinha para estar perto, para saber se alguém gritar tornozeleira, que está desrespeitando milhares de pessoas no Brasil, né? Tem pessoas aí que usam a tornozeleira, cometeram, né, algum crime, mas que também tem que ter respeito. Agora, infelizmente, as pessoas querem respeito para si, mas não querem respeitar os outros. A mesma coisa que está acontecendo agora no Brasil em relação ao Bolsonaro. Acho que tem que respeitar o Bolsonaro, como tem que respeitar o presidente Lula também. A pergunta que não quer calar, né? Pergunta que não quer calar. Eu não posso afirmar, não sei, tá? Eu estou aqui só especulando. E aí muitos reclamam porque Bolsonaro dizia-se ser contra a Lei Rouanet. A Lei Rouanet serve para esses tipos de evento, patrocinar e fazer com que os artistas consigam, né, trabalhar. Será que esse show talvez tenha sido de alguma forma patrocinado por qualquer que seja o benefício social do governo? Pode ser, é verdade. E eu acredito que a Lei Rouanet tinha que atender aquelas bandas dos bairros, igual nós temos aqui na Baixada Sim, Fluminense, as sim. pessoas. Não, esses cantores milionários, você vai ver a conta desses cantores, por mês pode ter até trilhões de reais. Eles podem fazer o que quiser com o dinheiro e com a vida deles. Agora, não pode um cantor já famoso, com muito dinheiro, que mora em mansões, receberem dinheiro da Lei Rouanet, e um jovem de uma banda começando na periferia, na Baixada Fluminense, por exemplo, não ter direito, não conseguir chegar, porque eles, quando vão ter o valor da Lei Rouanet, são milhões, não é 10 mil, nem 30 mil, nem 50 mil, não, são milhões de reais. Então, eu sou contra, eu sou a favor, sim, que fosse investido em quem está começando, para poder, né, dar dignidade e dar força, porque ele precisa comprar os instrumentos, né, precisa treinar, né, precisa fazer gravações, então esses deveriam receber esses recursos da Lei Rouanet. Bem, e o nosso programa, a gente tem um carinho imenso, um cuidado com as palavras até, para não machucar ninguém. Eu queria fechar o nosso programa falando da Preta Gil, que por muitas vezes também criticou tanto o Bolsonaro quanto o pessoal da direita, criticou inúmeras situações que ocorreram no ambiente político, não pensava como eu penso, eu a respeito, né? Mas é triste. Infelizmente, nós tivemos a perda da Preta Gil
Eu lamento por toda a família. Quero deixar aqui os nossos pêsames e torço para que ela seja recebida pelos braços de Deus. E é isso. Eu queria deixar muito claro aqui. Preta Gil, vai com Deus. Não é isso, Aldinho? É isso mesmo, uma grande cantora, né? Quero deixar também a nossa solidariedade à família, Gilberto Gil, pai. Haja vez que ele já perdeu um filho, agora está perdendo uma filha. E isso não tem nada a ver com ideologia, nada a ver com política, né? Tem a ver com humanismo. Então, vá com Deus, que Deus lhe receba de braços abertos, né? E que a Preta Gil sirva de exemplo também para essa juventude, né? O importante de você também se cuidar, né? Ela morreu de um câncer, quer dizer, então as mulheres fazerem a prevenção, né? Procurar o Serviço Público de Saúde, e os homens também, mas as mulheres, como a gente está se referindo a essa grande cantora que partiu, vai com Deus e que a gente possa estar aqui orando e dando apoio à família e aos amigos. Meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a gente. Muito obrigado pela audiência. Tá? É com o maior respeito que a gente faz esse programa para você. E eu peço a você, compartilha, comenta, inscreva-se no nosso canal. Ó, passa adiante o nosso trabalho. O resultado que vier daí para cá é a vontade que a gente vai ter de fazer mais trabalho daqui para aí. Vem com a gente. Não é isso, Aldinho? É isso aí, um forte abraço, mais uma vez, muito obrigado. Deus nos abençoe.